Olá a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não um endurance. Fiquem connosco, malta. Pois, malta, estamos então de regresso para finalmente a primeira corrida da temporada de 2026 de Fórmula 1. A primeira corrida desta nova regras da Fórmula 1, desta nova era da Fórmula 1. E cá estamos nós para fazer o primeiro rescaldo, quer à primeira corrida, quer se calhar aqui mais um bocadinho à primeira corrida desta nova era. Como habitualmente começar pelos resultados, George Russell acaba por fazer a pole position e também por vencer a corrida. Antonelli, segundo lugar, e a fechar o pódio, em terceiro lugar, Charles Leclerc. Ainda dentro do top 5, Lewis Hamilton em quarto e Lando Norris com McLaren em quinto lugar. Gonçalo, tivemos a primeira corrida destas novas regras e eu se calhar começava aqui por dizer as nossas suspeitas confirmam-se e a Mercedes está lá na frente, não é? Sem dúvida, eu acho que está na frente e eu acho que não mostraram tudo aquilo que podiam. Não é? podiam. Eu acho que no momento em que a Ferrari faz mais uma das suas esplêndidas estratégias de corrida e mais uma grande ação do muro de boxes da Ferrari, em que muito provavelmente entregou demasiado fácil, né, a corrida à Mercedes. Eu acho que a partir daí a Mercedes entrou em modo eco, diria assim, Sim, algo do género. sim. Mais porque, como sabemos, existe, ou se não sabem, malta, basicamente as equipas agora, e lá está, já vamos nós aqui entrar outra vez no regulamento, mas efetivamente inevitável. este início de temporada será maioritariamente sobre isso, porque quando existe um gap superior a 4% de performance entre os motores, as equipas que estão atrás, em vez de terem só mais um upgrade, têm direito a 2 upgrades, ou seja, têm um upgrade extra, em vez de terem só um. E eu acho que a Mercedes, daí a Ferrari ter só ficado, entre aspas, a pouco mais de, por volta ali dos 10 segundos, o Leclerc a 8 ou 9. Sim, eu acho que a Mercedes e tem muito mais gasolina no tanque. Exatamente, eu acho que eles, no momento em que a Ferrari entregou a corrida à Mercedes, porque eu acho que a Ferrari, se faz as coisas como devem ser feitas, poderia ter dado um pouquinho mais luta. Eu não sei se a gasolina toda que a Ferrari tinha no tanque chegaria para a gasolina da Mercedes. Isso já são outras conversas, mas o que se estava a ver... E já lá vamos, mas o que estava a ver até àquele momento é que a Ferrari, principalmente Charles Leclerc, estava a impedir George Russell de conseguir ultrapassar, dominar a corrida, ultrapassá-lo. Primeiro não o conseguia ultrapassar e depois, segundo, no momento em que ultrapassava, o Charles Leclerc não dava tempo ao George Russell para se ir embora. Podemos entrar aqui, claro, na questão de que será que nesse momento a Mercedes já estava a entregar tudo ou não ao Russell? Isso não podemos saber, mas o que eu acho que é um pouquinho... que é bastante factual, é que depois da Mercedes atingir a posição número 1 e 2, entrou em modo de, diria, regeneração de energia. Exato. E não mostrou nem perto tudo aquilo que vale, porque o que nós vimos principalmente no sábado foi um domínio surreal, não é? Em que, só para terminar, foi um domínio surreal no sábado, porque George Russell coloca o terceiro classificado, Charles Leclerc, a quase um segundo, acho que foram 9 décimos. Sim, até podemos ver aqui. Não é uma diferença coloca Antonelli a 3 segundos, a 3 décimos e a Adjar a 8 décimos. É praticamente um segundo. É praticamente um segundo. E Charles Leclerc a 8, quase 9. Sim, 8 quase 9. Ou seja, eu acho que a Mercedes entrou, lá está, em modo eco, em modo de regeneração de energia, aqui para, lá está, para que continue a ter a vantagem do desenvolvimento e o bom desenvolvimento que fez do motor. Acho que essa é a grande questão, que mudam as regras, principalmente as unidades motrizes, e temos a Mercedes a dominar, algo que já aconteceu no passado. Normalmente
alterando unidades motrizes. Alterando as últimas duas alterações de unidades motrizes, quem sai na frente é a Mercedes. Mas com larga vantagem. Não? Sim, porque o que tivemos, as mudanças de regra que tivemos em 2022 foi simplesmente chassi. E 2017 também. E 2017 foi só chassi. Eu acho que há uma imagem, só para completar aquilo que tu disseste, acho que há uma imagem deliciosa ainda na qualificação, acho que tu vais lembrar do que eu estou a dizer, malta, que é o Toto Wolff, a câmara a focar Toto Wolff, e o Toto Wolff olhar assim de rabo de olho, foi quando e a começar a rir-se. Opa, é aquilo é a prova de que... Aquilo deu medo. Sim, aquilo é a prova de que... Naquele momento eu achei, ok, pronto, vai ser um passeio. É isso. Aquilo é a prova de que... Nós conhecemos o Toto Wolff, não é? Isto ainda tem aqui muito. Tem muito Isto ainda tem aqui rolar. muito. E eu achei... E a corrida, e agora passando um bocadinho para a corrida, também da minha parte, e a corrida demonstrou isso. Há ali uma altura... O arranque acaba por... Vamos começar no arranque, porque acho que o arranque é espetacular. O arranque isso ninguém pode negar. Nós podemos... O facto dos turbos serem mais pequenos surreal. Acaba por ajudar. Isso é o que se diz. Não sabemos se não, efetivamente é essa a vantagem. Não, estou a dizer mais pequenos de forma genérica, ou seja, okay. é mais difícil. Certo. Ou melhor, não é os turbos serem mais pequenos, é o facto dos motores serem menos potentes fazem com que o turbo demore mais a fazer esse pull. E, portanto, essa questão já nos ajudou aqui a ter um arranque um bocadinho mais engraçado. A verdade é que aquilo foi uma... Fica ótimo. Vou dizer em verdade, porque uma salganhada. Foi. Mas foi uma salganhada boa para todos nós. Sim. Isso acho que ninguém pode negar. E efetivamente aquilo que se falava e que se pensava dos arranques do Ferrari é verdade. O Ferrari é um foguete. E, portanto, ele não, já percebemos que o Ferrari não precisa... de fazer uma excelente qualificação para estar à frente na primeira curva. Acho o Charles Leclerc realça isto na entrevista final dos três primeiros na corrida e acho que ele aí também tem razão, que é quem estava responsável pelas luzes também foi amigo deles, porque houve o pré-start, aqueles 5 segundos, e foi muito mas rápido. depois, quando chega às 5 luzes vermelhas, elas apagaram logo. Foi muito rápido. E isso também acabou por ajudá-los um bocadinho. Sabias que houve muita gente a patinar rodas. Surreal, mas por curiosidade, não sei se viste, mas os Ferrari, sim, no geral, notou-se que tiveram um melhor arranque, mas não foi o Ferrari de Charles Leclerc que atingiu que foi mais rápido dos 0 aos 200 km por hora. Foi por acaso não vi essa parte. Mercedes, neste caso o motor Mercedes, instalado no carro número 55 da Williams, foi Carlos Sainz. Demorou 4,9 segundos, 0 aos 200. Engraçado isso. Charles Leclerc 5.2 e depois acho que foi Lewis Hamilton e depois o Russell com 5.9. A diferença entre o Leclerc e o Russell foram de 700 centésimas, acho que é assim, né? Foi 5.2. Não, 700 milésimas de segundo. Exato, pronto. Da diferença entre os 0 aos 200 entre o Leclerc... 7 décimos de segundo. Exato, entre o Leclerc e o Russell. Isso é muito Mas é interessante porque o melhor, entre aspas, não foi o motor Ferrari. Isso é Ou seja, e é bastante interessante porque, por exemplo, o Russell parte... E lá está, o Sainz parte bem de Mercedes. O Russell... parte relativamente bem, pronto, sabemos que não é o ponto mais forte do Mercedes, mas o Antonelli tem um arranque péssimo. Sim, o Antonelli comparativamente, o que eu quero dizer é, comparativamente a motores Mercedes, comparativamente ao motor Russell, por exemplo, temos que o arranque o arranque de Lawson é péssimo e o arranque de Lindblad é excelente. O do Adjar fica ali no meio. Mas ou seja, imagina, é interessante que, só para terminar, é interessante que mesmo dentro das mesmas unidades motrizes, por exemplo, o arranque de Lando Norris é melhor que o do Antonelli, por exemplo. Ou seja, mesmo dentro das mesmas unidades motrizes, os carros têm diferentes arranques. Entende? Sim. Porque e lá está, isso tem tudo a ver com Mas eu acho que a vantagem do Ferrari está naquele primeiro arranque. No boost inicial. Percebes? Sim, na saída da grelha. Exatamente. Isso é o suficiente para no arranque te colocar lado a lado que os pilotos estão à tua frente. Sim, claro. E esse é que é... Mas aqui o que eu queria dizer, eu não queria dar ênfase ao Ferrari, eu queria dar ênfase principalmente aos Mercedes e também, por exemplo, aos Red Bull Ford Powertrains, que mesmo dentro dos mesmos motores... os pilotos, pessoas tiveram, exato, são pessoas. Às vezes parecem máquinas, mas são pessoas. Exato. Ou extraterrestres. Exato. E tiveram
arranques completamente distintos. Sim. Quando se podia achar, ok, mesmo tudo e tudo em princípio será algo... Mas pelo contrário. Foi caótico. Não, foi E um foi arranque, bom. foi um arranque caótico, mas foi um arranque bom. Bom para nós, não é? Porque baralhou completamente a grelha. A dada altura tivemos Alonso em 10º. Surreal. Eu não sei. Gasly em 8º. Pá, foi surreal. Lindo lá de em repente, terceiro. exatamente. De repente temos a grelha totalmente alterada e isso também ajudou, eu acho, a meu ver, À corrida. à corrida depois. Há aquela, por exemplo, À a primeira parte. Até ao primeiro safety car. Não, até diria até ao segundo, ou isso. quando eles pararam. Sim. O primeiro terço de corrida até à volta 20, acho que Eu acho que sim. foi uma corrida interessante. Foi animada. E foi principalmente aquela parte onde eu achei que foi mais... Ok, o que é que está aqui a acontecer? O que é que está a acontecer? Estamos todos a ver muita isto. coisa e pronto, e essa parte da corrida. Eu senti que nessa parte estamos todos a descobrir, inclusive os pilotos. Certo, Estamos todos a ver. descobrir Que é isto? E foi, eu acho que foi. Acho que esta corrida foi um bocadinho maioritariamente isso. É isso. E a É próxima, o que é isto. e a próxima acho que também vai ser. Eu acho E as que é próximas? As primeiras 3, 4 corridas vamos estar a sentir sem isso. dúvida alguma, até chegamos à Europa. Acho que vai ser. Vamos descobrir. E eu acho que quando chegarmos à Europa, vamos ainda continuar a descobrir, porque vamos ter, acho eu, a Coisas chegada novas, dos coisas circuitos onde estes carros irão ser positivos, irão ser excelentes, porque mas já lá iremos. Lá. Agora, em relação à luta pela vitória e também pelo pódio, aqui entre a Mercedes. Sim, eu agora e a queria entrar um Ferrari. bocadinho nisso. A Mercedes acaba por dominar, sim, mas este início não foi de domínio. Não, pelo contrário. Começa por não ser de domínio. Eu queria começar por estas voltas iniciais, onde tivemos uma luta, para mim, muito boa, entre Russell e Leclerc. E depois o Hamilton também se chega, foi luta a 3, não é? E era aqui que eu queria falar, sobretudo pela questão que nós estávamos a falar há um bocadinho da Mercedes ter energia no tanque ou não ter, ou ser rápido e não ser. E eu destaco, nas primeiras voltas, o Antonelli acaba por cair para trás, não é? Por causa do arranque. Na classificação, por causa do arranque, e vemos o Antonelli a subir pela grid acima e a reduzir, enquanto Russell e Leclerc estavam aqui em batalha, a reduzir, e depois Leclerc acaba até por passar para a frente e estar ali algumas voltas à frente. Antonelli acaba por reduzir, a olhos vistos, a distância para, sim, ele tinha para o 10 grupo da segundos frente. e ele em cerca dele estava a ganhar meio segundo por volta a fazer Mais de meio segundo, ou mais. uma altura. Ou mais. Houve uma altura Sim, mas isso foi que naquela altura em que eles estavam mais também na houve luta. batalhas Mais e batalha tal. forte. Sim, mas Ou batalha todas as voltas. Quase. sim, é isso. Portanto, também ajudado, tens razão, um bocadinho por essas batalhas, mas a verdade é que Antonelli... que seja meio segundo por volta. Que É seja. Isso é surreal. Isto dá-nos duas coisas. Dá-nos a indicação, para mim, má, porque gosto de corridas e quero ver corridas. E eles estão muito à frente. Corridas renhidas, e eles estão muito à frente, mas muito bom para os fãs da Mercedes, não é? Claro. Tal como o George Russell disse no final na I love these comunicação rádio, engines. não é? Exato. Estão sempre quanto isso. Mas pronto, em todo o caso, isto dá-nos a entender que duas coisas que ainda temos que decifrar nas próximas corridas: que é difícil ultrapassar, ou que efetivamente os motores regeneram em sítios diferentes e, portanto, permite, se um carro tiver uma zona preferencial de regeneração e fizer essa zona muito mais lenta que o carro que está atrás, pode permitir ao carro que está atrás ultrapassá-lo nessa zona, que era o que acontecia com a Mercedes, a meu ver, neste caso. Permitia ao Ferrari, no segundo setor, ultrapassá-lo. E, portanto, por muito mais rápido que fosse, em meia volta não conseguia ganhar o suficiente para compensar aquilo que perdia naquela fase da pista em que tinha que regenerar. E, portanto, eu estou aqui ainda no limbo. Se é difícil ultrapassar, se prende com esta questão dos pontos onde se faz regeneração, que se baterem... Eu acho que não é difícil de ultrapassar. Ou seja, se o Mercedes, por exemplo, neste caso, regenera na zona A,
mais, não é? É mais preponderante a sua regeneração na zona A. E o clipping acontece? E exatamente. E por contrapartida, o Ferrari nessa zona não faz regeneração, ou faz pouca, vai ser muito mais rápido. Exatamente. Naquela zona. Mas é isso. Tu explicaste, mas era isso que estava a acontecer. E essa é que é... Desculpem, malta. Foi impossível, teve mesmo que ser. Mas eu acho que a questão do ser difícil de ultrapassar podia ser só pela questão de, né, e o que se falava era por causa da entrega da energia elétrica. Mas eu acho que, tal como tu disseste, uma coisa está relacionada com a outra. Ou seja, o que é que acontece? Eu acho que não é difícil de ultrapassar. Eu acho é que dependendo do teu carro e também do teu motor, tu vais ter pontos fracos e fortes no determinado circuito. Certo. E isso vai permitir com que exista, não quer dizer ultrapassagens, alterações de posição. Porque é isso, efetivamente é isso que nós estamos a ver. Nós não estamos a ver, lá está, pronto, e agora nós entramos aqui entramos e podemos entrar por aqui sobre o que é que este regulamento é, se é bom, se é mau para a Fórmula 1, se é isto que nós queremos da Fórmula 1. Porque o que efetivamente, e a Fórmula 1 colocou um post sobre o ano passado, o Grande Prémio da Austrália teve 40 e tal ou 50 e tal ultrapassagens, e este ano teve 152 ou 142. Sim, mas... Estás a comparar o início de regras com o final de regras, mas acho que nem com maturidade de regras em que há sempre menos ultrapassagens. A questão nem tem a ver com isso. A questão é, as ultrapassagens que estavam a acontecer neste momento não eram ultrapassagens onde eu tinha dois carros em que estavam a debitar 1000 cavalos ao fim de 500 metros e eles estavam lado a lado na travagem. Já estás a entrar na questão das regras. Sim, mas foi isso que permitiu com que tu tivesses a luta. Foi isto que permitiu com que o Mercedes não fosse embora e que o Ferrari conseguisse responder. Sim. A questão é isso que nós queremos? Se isso é o que nós queremos, eu acho que estas regras foram muito bem feitas, porque eu garanto que nós, quando chegarmos ao Mónaco, vai ser uma loucura. Quando chegarmos a pistas como o Canadá... E se eles regenerarem em sítios diferentes, até no Mónaco vai haver ultrapassagem. Em sítios como no Canadá, como... É que o débito, nota-se perfeitamente totalmente diferente. que ou seja, quando alguém fica sem bateria, ou tem que regenerar naquela zona para poder ter bateria mais para a frente, o déficit de potência é brutal. Nós vimos clippings dos motores à volta dos 40, dos 40 km por hora. Oh, Luís, e pronto, e é isso que está a permitir, e que foi o que permitiu, isto na minha ótica, com que existe esta luta e esta constante alteração de posições ao longo de toda a grelha até ao final de corrida, sem dúvida alguma. Agora, é esta a Fórmula 1 que nós queremos? Se esta é a Fórmula 1 que nós queremos, pelo que eu tive a ver um pouquinho, pouco vi, porque também não quis efetivamente toldar a minha opinião, quis vir aqui hoje para o podcast com uma opinião do que é que eu senti na corrida, porque acho que eu nem sei bem o que é que eu senti a ver a corrida, eu nem consegui perceber bem estratégias, foi tudo novo. Porque é tudo e novo, pelo que eu vi, eu percebi que o fã regular gostou da corrida. Foi isto que eu comecei a ver. Mas depois entravas nos fãs mais, entre aspas, eu não quero dizer que os fãs antigos são melhores, não é isso que eu quero dizer, mas os fãs mais que presenciaram outros carros e por aí fora, e que têm outra visão sobre a Fórmula 1, que têm uma visão sobre a Fórmula 1 de que correr não é só ultrapassagens, uma boa corrida não necessita ter de 100 ultrapassagens, uma boa corrida pode ser em que só exista 3 ou 4, mas tivemos uma luta constante, tivemos estratégias diferentes e por aí fora. Sim, e esse tipo de fã, parece-me que é esse tipo de fã que está um pouquinho, parece-me para já está um pouquinho defraudado desta Fórmula 1. Eu próprio, que era um fã sobre a estratégia de corrida, sobre o gerir o pneu, e sempre gostei desse tipo de... Porque acho que isso também é o que faz os grandes pilotos, a tua capacidade de... Tu geris os teus pneus, manteres um ritmo alto e vice-versa, gestão de combustível e por aí fora. Acho que isso também, não é? Um piloto que consiga andar a um ritmo superior e mesmo assim não gastar os seus pneus, pá, é talento, não é? O gajo é melhor.
Entendes? Sim, Ou mas o próprio carro, aí não também é? podes argumentar que agora tens a parte da gestão da energia. Certo, claro, sim, mas é muito. Mas isso não é tanto do piloto, isso é tudo mais de deployment e é tudo feito antes. É tudo mappings. Mas podia não ser. Certo, é tudo. Mas podia não ser. Mas é difícil. Mas podia não ser. E É aí difícil. é que está um ponto, e tu avançaste um bocadinho para as regras, e eu acho que podemos avançar, falar um bocadinho sobre isso. Que é a questão da regeneração, do sítio onde regenero e quando regenero, podia estar à escolha do piloto. Queres falar algo Claro mais? que pode ser não, claro que vai ser ajudado pelo engenheiro. O engenheiro vai analisar os dados ao longo dos treinos livres, ao longo da qualificação, Algo e vai mais dizer, como acontece na Fórmula E. exatamente, e vai dizer, Que aí sim, efetivamente, eles é que regeneram exatamente, a energia. e aí o engenheiro vai lhe dizer, olha, regenera se calhar mais aqui, tu estás a regenerar aqui, é como na condução. Exatamente. Na condução, eles dizem, olha, tu estás a acelerar aqui aos 100 metros, mas olha, se calhar é melhor acelerares aos 80 ou aos 70 e prolongares a travagem, ou deixares o carro rolar, ou isto ou aquilo. Ou seja, era mais uma Aí sim. uma gestão do piloto, mais uma forma do piloto, que é um bocadinho o que acontece na Fórmula E. Sim. Na Fórmula E, o piloto é livre, digamos assim, de fazer ou do sítio onde vai regenerar. E nós sabemos que há pilotos que têm mais capacidade de gestão de energia que outros. Sim, sim. Por exemplo, o nosso português, Félix. o António Félix da Costa, é um dos pilotos que melhor consegue gerir. É sempre dos pilotos que acaba os finais de corrida Tem com sempre mais mais- ritmo mais- porque tem mais bateria. Portanto, aqui a questão de termos um motor a combustão que carrega a bateria faz com que o engenheiro possa definir, ok, Que eu isso está a aqui, acontecer. que é o que está a acontecer, eu aqui vou fazer clipping, vou ter o motor a combustão a carregar a bateria, vou fazer isto, vou fazer aquilo, e pronto. E o piloto não faz nada disso. Ou seja, essa questão de gestão de energia, que era o que tu dizes, ou seja, há um piloto que faz aqui esta gestão de pneus, também podia haver aquele piloto que faz melhor gestão de energia. Claro. Não é? Só que para isso nós não podíamos ter 50-50. Exatamente. Era essa a questão que... Não é? Mas antes de acabarmos esta questão das regras, vamos tentar acabar aqui um bocadinho a ideia do que foi a corrida. Mas isto que tivemos a falar foi, e tu estás certo, foi o que nos permitiu ter alguma luta entre o Leclerc e o Russell. A verdade é que o Leclerc quase que até podemos argumentar que acabou por ganhar essa batalha momentaneamente. Sim, sim. E surge o safety car, porque quando surge o safety car, o virtual safety car, o Leclerc está à frente. Portanto, entre aspas, podemos dizer que até aquele momento o Leclerc tinha ganho essa corrida, essa batalha. E a verdade é que a Mercedes acaba por parar os dois pilotos em virtual safety car e a Ferrari não para nenhum. E tiveram duas oportunidades para o fazer. A primeira do Que é barato. essa a questão. Ou seja, o Norris é logo o primeiro a parar. A McLaren para e para bem, a meu ver. Parou muito bem. Se o Virtual Safety Car tem acabado naquela volta, eu acho que o Norris estava em posição de poder ter um bom resultado. Sim. Mais à frente da corrida. A verdade é que depois, afinal, deu mais duas voltas em que eles passaram pelos pits, não é? E tinha permitido fazer a paragem, e a Ferrari escolhe não parar em nenhum deles. E isto, para mim, é que está a chave da corrida. Sem dúvida. Porque a Ferrari tinha que ter parado um piloto naquele mínimo. momento. Tinha que ter parado um piloto. Tem o Leclerc, por exemplo, eu também, entre aspas, critico a Mercedes Por parar os dois. de ter parado os dois. Mas prefiro Que parem uma os estratégia em que param os dois, Exato, que em não que parar não para nenhum. Porque o Exatamente. não parar nenhum é o que eu vou Eles arriscar. ficaram no handicap, Luís. Eles entregaram uma paragem de graça. Isso é que isso. não faz sentido. E depois, e principalmente sabendo nós agora, que a Mercedes tinha muito no tanque para dar.
Por isso é que a Mercedes para os dois pilotos, porque está confortável. Mas mesmo que não por isso é que, exatamente. A Mercedes, lá está. Nós A Mercedes não percebemos faz agora split. porque a Não é Mercedes da está estratégia, confortável. porque a Mercedes está confortável com o carro que tem. Então Claro. para os dois pilotos e faz sentido. A minha questão é que a Ferrari tem ali uma paragem à borla. E escolhe não parar. E sim, Luís, mas para além de perder, para além de dar uma paragem à borla, depois também estão a entregar praticamente a posição em pista. Sim. Porque depois, Quando tiverem que parar em bandeira verde, os outros já não vão parar. Claro que sim. Eu não consigo entender. Nós andamos a passar o ano 2025 a dizer que a Ferrari parecia melhor no muro das boxes. E voltam a ter um carro bom. Eles não, eu acho que eles não conseguem ter as duas coisas. ter as duas coisas. Exato. Eles ou têm um carro mau e fazem estratégias razoáveis que os permite dar um salto e ter boas performances na corrida. Quando têm um carro bom, não conseguem extrair o máximo do muro das boxes. Eu não consigo entender. Eu tenho aqui uma... é surreal. Voltou. Isto foi a velha Ferrari outra vez. Sim, sem dúvida. E tenho aqui uma questão, outra questão a dizer O que é triste. nós estamos no início de umas regras em que mudamos chassi, mudamos motores. São coisas completamente diferentes em termos de gestão de energia e tudo mais. E basta alguém descobrir alguma coisa. Pode ser a Ferrari, inclusivamente. Mas basta alguém descobrir alguma coisa dá um salto e dá um salto brutal. Portanto, a Ferrari hoje teve a hipótese de ganhar. Para a semana pode não para ter. a semana pode não ter. E tinha que ter feito tudo para ganhar. A Ferrari sai daqui com uma vitória. Depois de nós vermos que o Mercedes era o carro dominador, era uma vitória brutal. E era um anúncio, Era um afirmar de posição brutal. De que, apesar de estarmos ainda atrás, mesmo assim já conseguimos bater. Então imaginem quando nós tivemos uma gestão de energia ao nível deles. Exatamente. Ou seja, a Ferrari tinha de ganhar esta corrida. Ou melhor, tinha de lutar. A Ferrari não tinha de ganhar esta corrida, mas a Ferrari tinha de lutar até ao fim por esta corrida. E podia ter lutado até ao fim por esta corrida. Aliás, o Leclerc podia ter conseguido ficar à frente do Antonelli. Por exemplo. Eu acho que até o Russell poderia acabar por ganhar, mas eu acho mesmo que o Leclerc podia ter feito segundo lugar. Podia ter feito segundo lugar. Exatamente. A Ferrari perde aqui o segundo lugar. No limite, não quer dizer que perderia mesmo, mas é uma hipótese. Porque a verdade é que o Leclerc termina. Ok, que nós sabemos que depois a Mercedes estar à frente geriu completamente a corrida. Isso não acho que não podemos fazer muito ajustes por sim, aí. mas se quisermos olhar, nós podemos dizer que o Leclerc ficou a 16 segundos do Antonelli. 16 segundos é mais ou menos... menos de uma paragem? Exatamente, ou seja, é mais ou menos aquilo que a Mercedes ganhou por ter feito aquela paragem. Exatamente. Exatamente. Portanto, podemos argumentar... Podemos argumentar que o Ferrari de Leclerc, estando à frente do Antonelli podia não conseguir passar. Que foi o que estava a acontecer com o Russell. Exatamente. Porque o Ferrari conseguia responder na zona fraca do Mercedes. E esse era o ponto crucial. O Ferrari, o Leclerc mantém-se na liderança. Esse foi o ponto crucial. Era o ponto crucial. Ou seja, eu até dou de barato que eles pudessem perder a posição para o Russell, mas eu acho mesmo que ele podia ficar à frente do Antonelli, porque ele até ao final da corrida ia conseguir lutar com o Antonelli. Porque o ponto fraco da Mercedes coincidia com um dos pontos fortes do Ferrari. Ali, entre os pontos fortes entre eles. Sim. E isso, até podia não ser o ponto forte, mas era um sítio onde o Ferrari não privilegiava a regeneração naquele sítio. Certo, e portanto conseguia atingir velocidades superiores ao Mercedes ali. E isso é que permitiu o Ferrari estar constantemente atrás. Exatamente. Tanto é que nós depois víamos que na saída daquela chicana a Mercedes já era melhor que o Ferrari. Sim. Mas a reta era mais curta, claro. Às vezes já não dava para passar. Exatamente. E tu resumiste, a Ferrari tinha que ter lutado mais por esta vitória. Agora, outra coisa que eu queria falar e que não se prendeu muito com não se notou muito neste grupo da frente, antes de irmos aqui a outros pilotos, foi os pneus duros. Uhum. Os pneus duros, e nós vimos isto para falar de Lando Norris em quinto lugar. Lando Norris acaba por parar nesse safety car, tinha pneus médios,
pneus duros que utilizou durante para aí 10 voltas, 15 voltas. Sim, depois voltou no outro, depois ele E volta a parar para colocar volta a pneus parar para meter pneus médios porque efetivamente os pneus duros estavam acabados. E nós começamos por ver isso com Arvid Lindblad. médios. Sim. Porque Arvid Lindblad estava a fazer, a meu ver, uma corrida brutal. E fez uma grande Podia corrida. até ter conseguido fazer uma corrida para ficar à frente de Norris, Sim. Apesar de acabar atrás de Berman em oitavo, mas acaba atrás de Berman. E acho que foi muito resultado ele teve atrás de Berman e foi com uma por causa- volta de sim, desvantagem. foi por causa do 70 de duros. É isso. Porque ele para ao mesmo tempo até que o E Verstappen. a Racing Bull, em vez de o parar para meter uma... Ele estava de médios, né? E para meter duros e no virtual Sim. e sai logo à frente fica Antonelli, fica Lindblad, Antonelli e Verstappen e Antonelli. Acho que é isso. Exatamente. Acho que fica assim. E é surreal como o Lindblad está com pneus novos e o Verstappen e ele basicamente parece que tem os pneus com 30 voltas. Sim. Os pneus duros basicamente não funcionaram. Não funcionaram. Eu acho que os pneus duros acho que eram E por pareciam nunca terem ser- funcionado, nunca se ter colocado em funcionamento, desgastaram-se completamente. Era isso que estava a acontecer. Eu acho que eles nunca conseguiam colocar os pneus à temperatura correta, nunca conseguiam colocá-los a funcionar e depois era o sentido inverso. Criavam muitas bolhas e desgastavam-se de forma surreal. E eu acho que foi um dos fatores para a queda do Lindblad. Lindblad. E também diria que foi um bocadinho por isso que o Max não consegue ultrapassar o Norris no fim. Certo. Porque depois, quando o Norris para descartar outra vez os duros e colocar médios, o que é que acontece? O Verstappen já está a bastante voltas de médios, Sim. tem de trocar, porque ia ter já tinha um desgaste muito elevado, e o único pneu novo disponível era duros, apesar de serem novos. Mas, e tu próprio disseste, e nós estávamos a comentar, e a minha reação foi logo dizer-te, vai ser difícil, tendo em conta a prestação dos duros. Apesar de ser novo, tendo em conta a prestação dos duros, eu não acreditava que ele conseguisse o passar, e fez o que aconteceu. Porque as voltas os pneus duros do Verstappen eram bastante voltas mais novos do que os médios de Norris. E mesmo assim, o Verstappen nunca esteve em posição de passar. Não funcionava. Ele não conseguiu atacar uma vez. Exato. Ele acabou a corrida assim, no final conseguiu chegar-se, foi aí que se chega, no final, Sim. mas nunca conseguiu, teve uma vez, usou uma ou duas vezes o overtake mode durante uma Sim, ou duas sim, voltas, sim. não é? E depois pouco voltou mais. a perder. E não conseguiu esboçar uma ultrapassagem. Sim. Estava a menos de um segundo, mas não estava naquele ponto de conseguir tentar ultrapassar uma mesmo. ultrapassagem e manteve a sua E acho que esta batalha acabou por ser decidida por essa questão. Pela Sim. questão dos pneus duros. Sim, porque eu acho que o carro do Max, o Red Bull, este fim de semana, o Red Bull estava um furo, pelo menos em relação ao carro de Lando Norris. Era isso que eu queria Não fazer sei agora. o que é que poderia acontecer com o Balanço Piastri. aqui nesta corrida, e isto temos que ter atenção, malta, que é nesta corrida, porque podemos chegar à China e ser diferente, por causa da questão da gestão de energia, mas nesta corrida como é que ficou o balanço das 4 primeiras equipas? Olha, temos pontos positivos a 100% para a Mercedes, Certo. Sem dúvida a equipa da frente. ascender a equipa da frente. Depois eu acho que poderemos considerar isto, nós falámos, e eu falei sobre um tier 1, em que colocava as 4 equipas, mas se calhar a Mercedes mais acima e depois as outras 3. Às vezes a Ferrari ia chegar logo 2-2, mas acho que efetivamente temos um top 1 Sim. com a Mercedes. Eu acho que temos um top 2 em corrida. Sim. Um top 2 com a Ferrari. Depois temos a Red Bull. Talvez E a talvez Red Bull. sim, Porque nós não vimos a Red Bull. nós não vimos o Verstappen. Correto, é Não isso. vimos o Verstappen na frente É e isso. o Adjar não E o estava Adjar- assim tão mal. E teve azar. Foi porque pena, foi porque muito pena. ele pode já não estar, podia já não estar a conseguir acompanhar Mas azar, não... os Ferrari numa fase inicial, porque já podia ser problemas de motor. Exatamente. Não é? Concordo a 100%. Por isso nós ficámos sem perceber aqui onde é que está verdadeiramente a Red Bull. Sim, porque vemos o Max Verstappen que começa de último e acaba em cima do Norris. É isso. Ou seja, ele teve de ganhar muito tempo ao Norris. É isso. Ou seja, o que me parece é que a McLaren está um passo atrás. Certo? Aqui desta corrida é isso que se Não vê. é?
Temos Em a Mercedes número 1. A McLaren consegue, em qualificação, estar ao nível das 4 corridas. Sim. Acho que em qualificação, sim, temos a Ferrari, a McLaren e a Red Bull Muito equiparados, com a Mercedes na frente. Sem dúvida. A Mercedes está na frente em qualquer uma das situações. Seja em qualificação, seja em corrida. Mas em corrida temos a Ferrari e eu acho que a Red Bull. E talvez a Red Bull Eu também acho. um passo acima. E abaixo a McLaren. Eu acho que se o Verstappen tem conseguido qualificar numa posição mais normal. É surreal o acidente dele. É surreal. Mas surreal do ponto de vista não do erro do piloto. É não, aquilo. os eixos E trabalham. ficámos sem ter uma explicação sobre o assunto. Que é uma coisa curiosa. E o próprio Verstappen não falou mais sobre o assunto. Nem vão falar. Nem vou falar. Aquilo tem a ver com questão de regeneração, de certeza. De motor. De quase certeza. Mas pronto, continuando. Eu acredito que se o Verstappen tivesse começado numa posição mais normal, e quando digo mais normal é começar de quinto lugar ou uma coisa assim, sexto, não estou a dizer que tinha que começar à frente. Não precisava de começar nos 3 primeiros. Numa situação, na sua posição até mais nas posições mais cimeiras, e eu acredito que ele pudesse estar ali. Também acho. Concordo 100%. Não conseguimos saber se lutaria pela vitória, porque essa parte é difícil de chegar lá e perceber, mas eu acredito que estivesse. A questão é, olhando para os... E a McLaren aqui um bocadinho atrás. Concordo, mas lá está. 100%. Vai... Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Vai ser assim na China? Não sei. Já, 2 coisas. Primeiro, para terminarmos aqui isto. Primeiro, olhando para a qualificação, o Adjar faz terceiro. O Adjar bate os outros todos. É verdade. O Adjar fica a 7 décimos. O Verstappen tem 7 décimos dele? Não tem. Mas se calhar meio segundo não terá? Pode ter. Estamos a falar do Pode Adjar... ter, porque já vimos o Verstappen fazer isso com os colegas de equipa. Ou seja, é isto só para terminar com a questão de efetivamente se calhar a Red Bull está lá. O Orif, não é? Exatamente, o Orif se o Verstappen está lá tivesse. efetivamente lá, diria, pelo menos ao nível dos Ferrari. Mas é o que eu digo. Mas mesmo que não tenha esse meio segundo, esses 7 décimos para lutar com a Mercedes na qualificação, está ao nível dos Ferrari. Se tivesse feito o terceiro lugar da Adjar, está acima do Ferrari, não é? Depois na corrida, exatamente, nós vimos que a corrida é um bocadinho diferente muito diferente. Nós conseguimos perceber isso. O estar bem numa volta, por exemplo, o Racing Bull numa volta esteve ali a morder os calcanhares das 4 equipas da frente, mas em corrida notava-se que estavam ali um bocadinho atrás. Acho que isso também tivemos a experiência do Arvid Lindblad. É a primeira corrida dele. É a primeira corrida dele. Nem em Fórmula 2 fez, veio da F3, ou seja, sim, eu estou muito curioso para ver o Racing Bull. Sim. Estou muito curioso e acho que podemos aqui dizer, nós falámos isto no podcast anterior, malta, a Racing Bull era aquela equipa que nós ouvimos muita gente dizer que estava mal e por aí fora, e nós pelo contrário achámos o contrário. Cuidado, que a Racing Bull é aquela equipa que pode dar facilmente o salto para ser a melhor das outras todas. E o que foi que se verificou neste momento. E aqui só não foi por causa da questão dos pneus duros, sem dúvida alguma, porque Arvid Lindblad tinha ficado facilmente à frente de Berman, e não sei se Verstappen teria conseguido passar. Sim. Exatamente. Ele ia lutar com o Norris pelo quinto lugar, a meu ver. É um facto. Eu acho que a Racing Se a Racing Bull tem feito uma estratégia mais inteligente, como fez a McLaren, que foi, temos que parar o Norris, porque os pneus duros ele vai perder muito tempo. Se o Lindblad tem parado mais ou menos à mesma altura que o Norris parou para meter médios, não sei. Sim, não sei se ele tinha ficado aqui a lutar com o Berman. Eu também acho que não. Mas mas destacar, destacar Berman. Sim, sem dúvida alguma. Também acaba por ser ele o melhor dos outros. Sem dúvida, foi ele o melhor dos outros. E tivemos aqui, é curioso porque ali no 7º, 8º e 9º podemos dizer que temos aqui um pouco do futuro da Fórmula 1. Sim, Berman, Lindblad e Bortoleto. É interessante que a juventude está a tomar conta da Fórmula 1 e nós falámos muito sobre a experiência e por aí fora, que é muito importante, mas já o ano passado Berman, então na segunda metade da corrida, acho que na metade da temporada foi muito melhor. E aqui verificou-se outra vez. E aqui outra vez o Berman a fazer um fim de semana no final, no panorama geral, acima
acima de Ocon, o próprio Bortoleto também melhor, muito melhor que o Hülkenberg, mesmo Se bem que o Hülkenberg... Sim, mas na qualificação Sim, esteve acima do Hülkenberg. Um ficou em 10º, outro ficou em 11º. Não importa, não Mas sim, importa, mas sim, mas não importa. Mas Passou sim. e a diferença até podes ver aí em relação à qualificação, até entre os dois, até estou curioso agora. Não foi muito. Mas podemos ver aqui. Temos que entrar aqui Belly na Q2. Exatamente. E ainda aqui à Q2 estamos a falar de uma diferença. Pá, não chega a um 10º. É. Não chega a um 10º. Mas pronto, mas é mais um. Estamos aqui a falar de 8 décimos. 8 ou 8 centésimos. 8 centésimos, ok. 8 centésimos, 8 décimos era quase um segundo. E a diferença entre o Berman e o Ocon? Também podemos ver. Já é um bocadinho, quase duas. Aqui já são quase 2 décimas. 2 décimas. Aqui, sim. Mas pronto, mas lá está. Acho que é isto para dar aqui um shout-out aos novos talentos da Fórmula 1. Mas, passando da Red Bull, e já falámos sobre esse sentido, que eu acho, lá está, eu acho que a Red Bull está lá na frente com a Ferrari. Veremos se consegue dar o salto para a beira da Mercedes ou não, mas eu parece-me que com o Verstappen na Red Bull, pelo menos na qualificação, acho que está lá. Em corrida veremos, porque eu gostei bastante de ver, principalmente os Mercedes e os Ferrari. Acho que os Ferrari, apesar dos Mercedes sem dúvida que dominaram, eu gostei muito de ver os Ferrari em corrida. Nota-se que o deployment de energia, parece-me, principalmente a saída e a tração das curvas dos Mercedes é superior. Não sei se no Ferrari isso terá a ver com falta um bocadinho de potência, ou então se tem a ver com a carga aerodinâmica que o carro gera, de ser um carro com uma carga superior, algo como acontecia com o McLaren. Acho que tem a ver com a parte da regeneração. Acho que não a Mercedes não tem é bem o que a Ferrari diz, mas a Mercedes tem uma... só para comentar, sim. o desenvolvimento da asa traseira que eles fazem é tendo em conta isso, porque eles criaram um carro que gera bastante carga e a asa permite-lhes atingir... E nestes casos, teres muita carga pode prejudicar. Ou seja, parece-me que... Deu drag. E por isso é que a Ferrari desenvolveu aquele tipo de asa, para aumentar um pouquinho aumentar a sua velocidade de ponta. Não sei, veremos se será questões de motor, será questões também lá está, do carro gerar maior carga, e isso afeta sem dúvida a velocidade, algo que também se viu para além do McLaren, algo que acontecia no Aston Martin de Fernando Alonso. Sim, em 2022. Fenomenal, o carro no início da temporada. Era 2023. Tinha muito drag, 2023. Sim, 2023. Tinha muito drag, mas no início da temporada aquele carro nos setores sinuosos era espetacular. Era o melhor. Mudanças de direção era o melhor, efetivamente, acima do Red Bull. Mas lá está, num cômito geral não era. Depois, só aqui para terminar, e para aqui em relação à McLaren, curioso de que estavas a falar em relação à Mercedes, lá está. Estamos aqui a falar de uma equipa que tem o mesmo motor da equipa líder. Sim. E mesmo as outras equipas clientes, a Alpine e também a Williams. E vemos aqui uma discrepância. Estão todas muito espalhadas pelo pelotão. E vemos aqui uma discrepância enorme. Sim. E eu queria só trazer aqui esta acha para a fogueira, porque no final desta corrida tivemos tanto James Vowles como André Stella, principalmente, a comentarem sobre isto mesmo. Porque, no caso, mais James Vowles, no sentido de acredita que a Mercedes fornece todo tipo de dados que tem, de dados motriz em relação à unidade motriz às equipas. E neste momento o que falta na Williams é perceber efetivamente o que é que a Mercedes está a fazer que nós ainda não conseguimos compreender. Sim. Enquanto que temos o André Stella um pouco mais agressivo. Ele não diz nem chega lá perto com as palavras que a Mercedes está a esconder alguma coisa, mas que não compreendem como é que existe. Ele não compreende como é que existe esta discrepância enorme, porque nós, quando vamos, ele próprio diz que quando vão comparar os dados que eles têm e que a Mercedes fornece, eles olham, ok, é isto que nós temos. Exato. Mas depois olhas para a pista e é uma diferença enorme. Exato. Então, pronto. Não, mas e isto... Alguma coisa a Mercedes está a fazer que as outras equipas ainda não entenderam. E isto é normal. E vai acontecer durante... Ou seja, e é aqui que depois tu seres uma equipa cliente te pode prejudicar.
aqui há uns tempos, já há uns anos para cá, os fornecedores de motores são obrigados a fornecer exatamente o mesmo motor, ou seja, a equipa principal não pode ter um motor diferente das equipas clientes. O motor tem que ser exatamente o mesmo. O que é que eu acho que acontece? Nós estamos numa altura, por exemplo, aquilo que nós vimos em 2014. Nós vimos que a Williams foi puxada para a frente à conta do motor Mercedes. Só que naquela altura era um bocadinho, olha, está aqui o motor, monta e anda para a frente. Exato. Aqui não é assim. Aqui é monta e há uma gestão de energia que é preciso ser feita. Exatamente. E portanto, o que é que eu acredito? Acredito que a Mercedes, tendo sido eles a desenvolver o motor, sabem melhor as características do motor e sabem melhor como fazer a regeneração, a gestão da própria energia. E é aí, a meu ver, é aí que está a vantagem da Mercedes, é na gestão da energia. E por isso é que a Mercedes consegue ter menos clipping, porque consegue gerir melhor a energia. E o que eu acredito é que essa informação e esses pontos não são passados. Não são, exato. A questão a grande vantagem está aí. E a minha questão é, essa informação tem de ser passada ou não? Eu acho que não é essa se calhar, não é? Pois não sei, depende isso. um bocadinho das regras. Aqui eu não quero entrar porque eu não sei. Aí não vamos sei entrar a entender, seguir, quando chegarmos, eu quero falar um bocadinho das regras e falamos um bocadinho sobre isso a seguir, mas sim, a McLaren efetivamente parece ter um chassi equilibrado. Parece porque a performance em qualificação é boa. Eu vejo isso. Eu acho que o carro é bom. Mas efetivamente acho que estão aqui para trás em termos de gestão de energia. E enquanto isso acontecer, vão andar um bocadinho mais lá para trás. Estão em entrega de energia. Antes de passarmos aqui à nossa rúbrica, se calhar vamos aqui à nossa rúbrica, antes de falarmos um bocadinho das regras, dar aqui uma nota a Piastri, que efetivamente acaba por desperdiçar o e carro. não sabemos o que é que poderia ser, o que é que poderia ser o fim de semana da McLaren na garagem 81, porque não é? O Piastri pareceu desde o início estar um bocadinho melhor que o Norris. Era isso. O Norris nunca me pareceu confortável o fim de semana todo. Não. Mas Piastri teve um bom... Mas o Norris já tinha dado a entender nos treinos que não estava muito confortável com estas regras. Nota-se. E as próprias declarações que ele faz no dia... Na sexta-feira não, no sábado depois da qualificação, é de um piloto que não está contente. Sabe que não está contente. Sabe que não está, porque é o campeão do mundo, em primeiro lugar, e sabe que se por culpa dele ou não, isso já não importa, ou se porque não se adaptou ainda aos carros ou não, isso pouco importa, mas sabe que não está lá. É isso. E isso revolta, e ainda bem, isso é positivo, e por isso é que veio com aquele tipo de, né, com os comentários a dizer que estas regras os carros não valem nada, passamos dos melhores carros para os piores carros em termos de condução, e se é divertido, não. E foi isto que ele disse. Lá está, acho que foi um pouco também de ele eu acho que ele não estava confortável no fim de semana, não estava a correr bem, e foi tudo ali uma conjunção, um misto de emoções. Exatamente. Agora, o que é que poderia ter sido a corrida da McLaren com o Piastri? Não sei. Não sabemos. Porque efetivamente ele pareceu melhor. Agora, mas acho que os problemas que o Norris teve durante a corrida, o Piastri também ia ter. Essa é que é a questão. A minha questão é, será que ele não poderia ter dado luta ao terceiro lugar para os Ferrari? Lá está, fica-se. Temos que esperar pela próxima semana. Temos que esperar para uma semana. Gonçalo, vamos à nossa rúbrica? Sim. Eu tenho como surpresa alguém que tu já acabaste por tocar aqui um bocadinho, mas é Audi. Acho que a Audi chega aqui contra as nossas expectativas. Nós acabámos por colocar a Audi no penúltimo tier, diria. Sim, né? Nós tínhamos quatro classificações, né? Diria 4 grupos, e estávamos no terceiro. Colocávamos a Audi acima da Cadillac e da Aston. Ao nível eu coloquei ao nível da Williams, mas tu até colocaste, disseste talvez um bocadinho acima. Um bocadinho. Mas não esperava estar não esperava que estivessem no grupo de cima. Exato, mas a verdade é que sim. A verdade é que a Audi esteve a lutar com a Haas e com a Racing Bull. Exatamente. Ao contrário, a Alpine esteve no espectro inverso. Eu acho que das nossas apostas, digamos assim, iniciais, falhámos na Audi e na Alpine. Era trocá-las. Exatamente. Era trocá-las. E acho que foi o que acabou por acontecer, e para mim acabou por ser uma surpresa. Acho que a Audi faz um projeto do zero,
ok que a equipa já existia, é verdade. Mas a parte de motorização que é o mais é totalmente nova. E a questão que regulamentos nestes é o crucial é o neste crucial. momento, ou seja, para te ajudar na explicação, a equipa já existia e já sabia construir carros em termos aerodinâmicos, mas a grande questão deste regulamento, para já, neste início, é a unidade motriz, e a Audi não é a Audi, é a antiga Sauber, nunca tinha construído nenhuma unidade motriz. Sim. E a Audi construiu agora uma unidade motriz pela primeira vez na sua história e acaba a primeira corrida nos pontos. Sim. Acho que não podia ser. E eu quero dizer outra coisa. E é nos pontos, mas não porque 10 carros existiram. Não. É nos pontos a lutar com os carros de cima. Ok, que no nós meio da tabela, não é? Sim, tivemos a Adjar e tivemos Piastri, 2 carros. São 2 carros. Concordo. Seria 11º. Mas, sim, mas é aquela questão que nós trouxemos. Mas Bortoleto acaba a menos de um segundo Lindblad, ou seja... Mas é aquela questão que nós trazemos. Será que agora não faz sentido aumentar mais um lugar nos pontos? Para ser metade da grelha, não é? Aqui eu acho que é super positivo o que aconteceu. A Audi é a primeira vez que constrói um motor para a Fórmula 1. Constrói-o do zero. E, acima de tudo, pegou numa equipa existente, sim, mas que nos últimos anos andava lá para trás. Certo, também é verdade. Isso é uma verdade. E já não é Sauber 2012. Exato. Que era uma equipa de meio pelotão para cima. Era uma equipa que estava muito lá para trás. Na altura em que Checo Pérez chega à Fórmula 1. Isto era uma Sauber que estava lá para trás. Kamui Kobayashi. Sim. Isto era uma Sauber que estava muito lá para trás. Sim. É uma Sauber. Não era a Sauber dos tempos da Kubica, não é? Exatamente. Pelo contrário. Tudo completamente diferente. Acho que a Audi fez um trabalho muito bom porque eles não se limitaram a fazer um carro. Eles têm ideias diferentes. Os sidepods de algo que podemos dizer em sentido contrário em relação à Cadillac, não é? Sim, algo que podemos... Depois já podemos até falar um bocadinho da Cadillac antes de fecharmos o podcast. Mas... Continua. Acho que é sem dúvida muito, muito, muito positivo isto tudo está a acontecer e é uma chapada de luva branca para a Honda. Pois, acho que esse é que é o grande mote uma aqui, chapada tremenda. Porque é uma equipa que constrói um motor. Não vamos voltar a falar de... Acho que a grande questão mesmo é essa, porque isto não tem a ver com a questão do carro aerodinamicamente, tem a ver com a questão do motor. E a Audi construiu um motor do zero pela primeira vez e faz um bom fim de semana. E a Aston... Acabou nos pontos, não só levou 2 pontinhos para casa. E mesmo que tivesse acabado em 11º. Sim, mas levou 2 pontos para casa. Mesmo que acabasse em 11º. E a Honda nem conseguiu terminar a corrida. Termina a corrida com um carro a 16 voltas. Ou a 15 voltas. Termina o outro piloto que não acabou a corrida. Ao fim de 15 voltas entrou para a box. Ficou lá dentro 7 voltas. Voltou cá para fora. E depois voltou a entrar outra vez e desistiu. É surreal e acho que é um golpe forte na Honda. Eu acho que é um golpe forte na Honda. Eu acho que isto é só dizer, é só mesmo dizer well done Audi e é positivo. Acho que é positivo. Eu gosto da Audi. É bom. E ver a Audi na Fórmula 1 é sempre positivo. Exatamente. Eu acho que ver marcas como a Audi, Ferrari... marcas na Fórmula 1 é sempre positivo. A não ser que sejas a Honda. Não sei, acho que isto deixa uma imagem muito... Isto, agora falando um bocadinho a sério e saindo um bocadinho aqui do que é a nossa rúbrica e a Fórmula 1, acho que é um golpe muito forte na Honda. Eu também acho. Isto, as marcas estão aqui, agora fora, mesmo totalmente fora de brincadeiras. Sim. As marcas estão aqui para fazer dinheiro. Isto é marketing. Exatamente, é fazer dinheiro. A Fórmula 1 hoje em dia é marketing. É para fazer dinheiro. Exatamente. A Honda chega aqui e está a passar uma imagem... Típico ditado. Exatamente. Win on Sunday, sell on Monday. Monday. E ainda hoje é assim, não é? E a Honda passa aqui uma imagem muito má. Sim. Daquilo que... Algo que já tem passado também no Mundial de MotoGP, diria. Agora a recuperar um bocadinho. Sim, mas no mundo das motas... Mas aí sempre foi um bocadinho diferente. Ou seja, sim, claro. Foi a performance que faltou. Ou seja, aqui, se faltasse performance à Honda, eu ainda dava de barato. Agora, sim, aqui, algo como aconteceu com a Mercedes, não é? Nós comentávamos isso. Se eles tentassem algo radical, algo diferente e pronto, olha, falta performance, vamos voltar. Ok, mas tentaram algo diferente. Exato. Tal como a Mercedes fez com o Zero Pod. Com o Zero Pod. Ok, mas tentaram algo, sim. não é? Agora aqui não. é que... A questão é que
o motor nem anda, não é? É surreal. É isso, o motor, isso, eles não isso. conseguem funcionar o motor. É isso, a questão é essa. É surreal. É muito Mas mau. Mas pronto, surpresa, sem dúvida, a meu ver, a Audi. Olha, eu vou aqui à minha surpresa Sem palavras. e vou dar aqui, tenho Lá está, eu acho que eu sou aqui, diria que no podcast eu sou sempre o rapaz dos jovens, né? Sim. E eu vou dar aqui o meu shout-out a um piloto que eu acho que vai ter um grande futuro na Fórmula 1 e este ano acho que já falámos sobre ele. Poderia ter, se calhar, acabado acima do Verstappen, não sei, mas efetivamente poderia ter sido o melhor dos outros. Mas Harvey Lindblad, primeira corrida na Fórmula 1, faz uma grande qualificação, faz um grande arranque, está na luta. Acho que faz uma grande corrida. Depois esteve sempre em luta com o Berman e com o próprio Bortoleto. O Berman depois acaba por ganhar a posição, também é um grande piloto, ou seja, acho que, mas acima de tudo, eu acho que a performance do Lindblad é muito boa, porque estamos a falar de um piloto, de um rapaz com 17 anos, veio da Fórmula 3, primeiro fim de semana de Fórmula 1 e entrega-nos isto, pá, espetacular. Aqui a minha surpresa ser Lindblad. E ajudar-te. Surpresa barra confirmação. Exato, ajudar-te aqui Para um bocadinho, mim, ou ajudar-te, ou dizer, ou acrescentar aqui alguma coisa. Eu adorei quando o Lindblad e o Verstappen acabam sem por dúvida, lutar. Lindblad tenta e defende-se. Mostrou que está ali para lutar, não aquele Racing Bull. Não se deixou ficar, não. Pá, gostei muito. Como o Adjar já tinha feito um pouquinho o ano passado. Sim, exatamente, mas é isso. Mas olha onde é que está o Adjar agora, não é? Portanto, eu disse isso, Luís. Houve um momento da corrida em que tínhamos em terceiro e quarto o Adjar e Lindblad. E o Luís, está ali o futuro da Red Bull. Malta, e dois pilotos que eu acho que eu sou começo a ficar particularmente fã. Confirmação. Olha, a minha confirmação tem de ser, sem sombra de dúvida, até porque eu, ao longo destes podcasts de início de temporada e até na nossa rúbrica da Aposta no Sofá, apostei neles, mas tem de ser a Mercedes. A Mercedes, sem dúvida. Eu, antes de continuar, é a minha confirmação também. Exatamente, porque acho que desde que nós percebemos, desde que estes carros começaram a rolar no Barcelona, mas especialmente depois no Bahrein, e este fim de semana foi notório. A questão seria que, efetivamente, a Mercedes, a grande questão para o início desta temporada era quão à frente é que eles estavam, não é? Eu acho que a grande questão, uma das grandes questões desta temporada era de todos os rumores que aconteceram até 2025, não é? Durante 2025 até o início deste ano, efetivamente, tudo aquilo que se falava que a equipa a estar em 2026 era a Mercedes, e isso era uma das grandes questões, a par de o que a Honda e a Aston Martin poderiam fazer, ou o ressurgimento da Ferrari, não é? Acho que eram estas um bocadinho as grandes questões, mais a Ferrari em termos, pronto, porque é mediático, é diferente, mas aqui as duas grandes questões era a Mercedes é efetivamente o carro a estar em 2026 e acho que isso ficou completamente confirmado com o domínio do fim de semana e eu acho que, ou muito me engano, espero que me engane, mas espero não ter outra vez um 2016, diria. Acho que foi o pior dos três. 14, 15, 16 foi o pior ano, mas essa era aí, foi um domínio colossal da Mercedes. Mas tem de ser a confirmação e acima de tudo temos de dar os parabéns, porque quem faz um bom trabalho também tem de ser reconhecido, e a Fórmula 1 também, eu acho que também é isto, é o desenvolvimento técnico, é a engenharia. Lá está, por isso é que se calhar eu também às vezes posso toldar um pouquinho a minha opinião em relação ainda a estas regras, não ser tão duro, se calhar como algumas pessoas que vocês possam ler ou ouvir, malta, porque pronto, se calhar também gosto um pouquinho da parte mais da engenharia, não é, em si, mas pronto, cada um dá a sua opinião. Em relação à nossa opinião, não vale nada. A minha opinião não vale mais que a tua, nem não vale nada, não é? Exato. É uma opinião. É só uma opinião. Passando para a desilusão, eu posso começar com a minha. A minha são os estrategas da Ferrari. Já começamos, mas tem que ser, tem que ser, porque eu acho, conforme eu disse no início do podcast, a Ferrari tinha de ter lutado pela vitória. Podia não ter conseguido a vitória, mas tinha de ter lutado pela vitória. E não lutou, porque falhou na estratégia. Mais uma vez falhou na estratégia. E desculpa dizer-te isto, que é interromper-te, mas para dizer isto, que é uma coisa é quando tu
tens uma decisão má estratégica, Mas é melhor tê-la. mas tu fizeste alguma coisa. Exatamente. Não é a mesma coisa. Estamos aqui a dizer de tentar algo ou diferente. quando tu às vezes só tens não é? lá, ou quando tu às vezes só tens lá um piloto. Hoje eles tinham os 2 pilotos. Hoje eles não tinham desculpa nenhuma para não ter tentado com um dos pilotos seguir a estratégia da Mercedes. Copiar a Mercedes, defender. Defende com um, ataca com outro. Estou aqui... Tu tens é de ganhar a corrida. Sem dúvida. Quer dizer, mais para o final estávamos a dizer se eles iam deixar ou não o Hamilton e o Leclerc lutar. Então quer dizer, vão deixar o Hamilton e o Leclerc lutar pelo 3º lugar. Mas não podiam estar a fazer uma estratégia diferente pelos dois para ambos poderem ter uma chance de ganhar a corrida. Não é ambos, não importa. Não Não importa é- quem ganhar. Quem tem de ganhar é a Ferrari. É isso. Ferrari tem de ganhar corridas. Quem ganha é a Ferrari. A Ferrari é que tem de ganhar corridas. Isto aqui e, portanto, é o meu alter ego de fã da portanto, Ferrari a vir ao de cima. Porque podiam ter gravado, o Luís podia ter gravado, mas efetivamente comecei a sonhar nas primeiras 10 voltas que mais uma vez o hino italiano ia ser cantado, mais uma bandeira ia ser posta, mas Por acaso eu sou sincero que fiquei, desde o início achei que fiquei desolado. a Mercedes ia conseguir. Não de uma forma ou de entendo e outra, fiquei ganhar a corrida. desolado quando Eu eles acho cometem- mesmo que tivessem feito isso, acho que a Mercedes ia ganhar a corrida. Não- Acredito, lá está. pá, não- Acredito porque, Não, mas não, pronto, eu, o meu lado, eu não tenho essa dúvida. o meu lado- Mas o meu tenho a lado- dúvida se Leclerc não teria ficado em segundo. acredito, isso lá Se está. Leclerc copia naquele momento a estratégia de Russell, Uhum. não sei não. Olha, A tua desilusão. a minha desilusão vai para colmatar e um pouco confirmar os testes de pré-temporada e também essa minha rúbrica. Na altura eu tinha colocado a Williams e verificou-se. A Williams, Tá. para ela, não, eu acho que a Williams nem ao nível da Audi está, não é? Sem dúvida. Eu acho que a Williams não está, e era surreal também se estivesse, na minha opinião, ao nível da Aston Martin, que não conta, entre aspas. Sim. Depois temos a Cadillac que está efetivamente Acho que vamos Mas, perder mais tempo no próximo podcast a falar exatamente, nós sobre isso. podemos ver isso noutro podcast, vamos esperar um pouquinho também, porque lá está uma equipa nova, mas depois surge a Williams, diria. Sim. E eu acho que isso é um ponto muito, Ali muito... eu diria que a par um bocadinho da Alpine, que também foi uma surpresa. Não sei, a Para mim. Alpine o Gasly acaba nos pontos. Acaba nos pontos muito fruto do arranque que teve. Se algum do Williams tivesse Mas o Albon conseguido... acaba a 30 segundos, tivesse- Luís, Sim, mas o que eu quero dizer é que se algum do Williams tivesse tido E o Sainz o podia arranque fazer, do não é? o arranque do Gasly, tivesse tido ou seja, se tivesse na mesma posição do Gasly à saída da primeira volta, não duvido que conseguissem fazer uma coisa semelhante. Tudo bem, diria, concordo com... posso até concordar com isso tudo. Acho que a minha questão não é essa. Tendo em O conta... Gasly é que fez uma corrida muito boa, ou Concordo, seja, ok. não é o Alpine. Estás a Tudo perceber bem, o que eu quero tudo dizer? bem. Vamos ver. Acho que vamos ter de esperar um bocadinho para perceber mais nas próximas corridas, mas até aceitando que isso tudo seja correto e seja verdade, acho que tendo em conta o ano passado, tendo em conta o desenvolvimento que a Williams apresentou, as prestações, a comunicação, Sem dúvida. eu esperava este ano, sou-te sincero, esta era a minha esperança, era que a Williams este ano fosse a quinta equipa. Era essa a minha... Também eu. Tendo em conta o que se passou e tendo aquilo que eu E me ia digo-te mais, percebendo, era a e quinta tendo em equipa. conta aquilo que vejo hoje da McLaren, Pois, a minha expectativa é que eles estivessem a morder os calcanhares da nós McLaren. comentámos aqui, se efetivamente o motor Mercedes é assim tão bom, será que a Williams não pode apresentar algo que lhes consiga dar um salto? Algo como aconteceu em 2014? Exatamente. Opa, É uma desilusão nesse É uma sentido. desilusão tremenda, eu concordo É contigo. nesse sentido que é Eu desilusão. coloquei aqui a Ferrari porque já estou a começar a picar, mas sim, mas sem dúvida que a Williams é outra das grandes desilusões, se não a maior desilusão do fim de semana. Quando digo maior, pelo que tu dizes, porque a Williams, nós elogiámos bastante o Williams o ano passado. O Williams fez efetivamente o ano passado E parecia um excelente tudo- trabalho. E, parecia E fez tudo um excelente trabalho na temporada que eles disseram que não iam se preocupar com ela. E parecia que a É equipe- engraçado que na temporada nós- que disseram que não exatamente. se iam preocupar com E ela, não é só isso, fizeram um Luís. excelente trabalho. E além disso, nós íamos comentando aqui várias vezes que a equipa parecia cada vez a funcionar melhor. É Aquilo isso, que é nós isso. elogiávamos em É James isso, Wolfe, é isso. da organização e tudo, parecia cada vez melhor. E ou seja, nós,
no nosso, né, na nossa cabeça, transportávamos isso para dentro da fábrica e achámos, ok, eles lá dentro, se isto aqui, a operacionalização cá fora, nos parece assim tão bem, lá dentro também certamente será igual. Ou seja, será que o Williams não poderá ser aqui um extra no topo? E pelo contrário, é um extra no fundo. Sim. É a minha... Gonçalo, antes de irmos embora, porque acho que isto vai ser repetido, eu acabei por querer deixar isto um bocadinho para o fim, porque acho que nas primeiras corridas e durante este ano em geral vamos falar muito sobre as regras, sobre o que achamos das regras, sobre o que é que não achamos, sobre o que é que está a acontecer. Acho que já falámos um bocadinho sobre isso neste podcast, há um bocadinho, sobre a questão da regeneração de energia, das lutas que isso nos podem trazer, mas eu quis deixar este bocadinho para falarmos um bocadinho do que efetivamente nós estamos a achar das regras. Ou seja, no final do podcast, malta, vamos sempre tentar falar um bocadinho sobre isto, porque nós hoje não podemos dizer ainda, eu pelo menos não quero ainda dizer não gosto destas regras ou gosto destas regras, porque acho que temos que esperar pelas próximas para efetivamente começar a dizer mais sobre isso e a ter uma conclusão mais clara. A verdade é que podemos dizer que tivemos uma corrida até entretida, mas isso foi muito à custa da questão da regeneração de energia. E a minha pergunta para ti, e aquilo que eu te queria fazer era, não será esta questão da regeneração de energia um DRS? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Todos nós, ou muitos de nós, criticaram o DRS porque era uma forma artificial de haver ultrapassagens. Eu acho que a regeneração de energia e a quantidade ou seja, de cavalos que estão afetos à parte elétrica acabam por ser hoje o DRS. Porque eu acho que nós temos chassis, e isto foi, opa, eu vou dar a minha opinião do que é que eu achei de uma forma genérica, depois tu dás a tua antes de fecharmos o nosso podcast. E eu achei que este chassi é capaz de muito mais. Estou a gostar muito do chassi dos carros. Era isso que eu ia dizer. O chassi dos carros parece-me um equilíbrio muito engraçado entre as regras passadas e as novas regras. A parte da aerodinâmica ativa, pelo contrário daquilo que se pudesse imaginar, é um add-on positivo. Acho que o facto de terem menos drag faz com que o cone de aspiração até funcione melhor. Exatamente. Ao passo que se achava ao contrário, eu acho que faz com que o cone de aspiração funcione melhor. Portanto, eu estou a gostar da parte de chassi e efetivamente não estou a gostar da parte da regeneração de energia. Para já, malta. Por isso é que eu digo, não quero estar aqui a dar uma... Porque sinto e senti essencialmente em qualificação, estes carros dão muito mais. Em qualificação foi principalmente quando tu vês os onboards, quando vês as câmaras, pá, uma outra curva de forma uma outra, mas não se percebe muito. Mas quando vês o onboard, tu percebes. As curvas rápidas tu quando vês a reta, duro. tu quando vês algumas retras, tu vês o carro parece que está a perder energia. Tu ouves, tu percebes isso. E para mim isto é contraproducente ao que é corridas. Exatamente. As corridas têm que ser, principalmente corridas de Fórmula 1, pé no fundo, o carro dá tudo, carros no limite. E eu não, por exemplo, eu hoje não vi um carro no limite. Este fim de semana não vi um carro no limite. Não. O chassi dá para fazer muito mais. Muito mais. Porquê é que nós não vimos grandes saídas de curva nem nada? Porque os pilotos não estão no limite. Não. Nas curvas os carros estão muito longe do limite. Lá está. Isto para mim não é Fórmula 1. Pronto. Agora, deu uma corrida engraçada? Não posso negar. Pois é isso. Eu acho que é isso que nós temos que conseguir fazer. Temos que parar as águas. Sim, não posso negar. Mas a Fórmula 1 tem que ser mais que isto. Para mim a Fórmula 1 tem que ser mais que isto. Que Dissemos no nosso podcast de antevisão, ou melhor, até foi mais no de rescaldo dos treinos, e volto a dizê-lo agora. Acho que os 50% de energia elétrica é muito ambicioso. É isso. Não acho estamos que esse lá. É o maior problema. Acho que devíamos ter aumentado a energia elétrica, sim. Pode ser uma Acho que podíamos ter deixado nos 30%, nos 35%, nos 25%, pronto, era discutível. Ou seja, haver um aumento
de energia, porque eu acho que nós estávamos nos 85-15 ou nos 90-10, era assim uma coisa. 90-10, Acho que era 90-10. Aumentávamos para os 70-30. O motor elétrico fazia 150 E o cavalos. 70-30 permitia-nos Permitia que a bateria estava sempre cheia. que a bateria, exatamente, e não só Em isso. qualquer volta. E não- De curva a curva. E não só isso, permitia ter exatamente o overtake button, Exatamente. que funcionaria sempre, porque os pilotos não tinham que se preocupar com a gestão de energia. Pronto. Mas isto é a minha opinião. Numa fase inicial, atenção, esta é a primeira corrida destas regras. Sei que isto também vai melhorar muito, porque os construtores estão todos Sem dúvida. a lutar para Acho que melhorarem. essa é a grande questão. Portanto, vamos dar o benefício da dúvida, vamos esperar mais um bocadinho, mas eu quis deixar este momento final e acho que nos próximos podcasts podemos falar um bocadinho sobre isso, sempre no final dos podcasts, fazer um ponto de situação, digamos assim, de como é que as coisas estão a evoluir, mas neste momento e nesta primeira corrida é isso que eu sinto. Sem dúvida. Olha, eu só para colmatar, só deixar aqui umas breves notas de... Gosto do design dos carros. Acho que os carros permitem, ok, que estamos no início do regulamento, mas permitem que haja lutas, eu acho. Sim. Estas próprias regras para já estão-nos a permitir, e eu acho que isso também não é só a influência dos motores, mas está também a eficiência do chassi do carro. Tivemos os pilotos a conseguirem manobreá-los de forma totalmente diferente, e isso permitiu-nos ver lutas e ultrapassagens, especialmente na curva 3, que antes nunca víamos, curva 8, na 11, no setor final. Ou seja, eu acho que os carros em termos de aerodinâmica, chassi, estão melhores, estão positivos e permitem aos pilotos extrair mais alguma coisinha deles e permite-nos então seguir uns atrás dos outros e por aí fora. Depois, em relação à motorização, eu concordo a 100% contigo, eu próprio já falei um pouquinho disto no início do podcast. Acho que fomos um pouquinho longe demais. Acho que se tivéssemos ido para um 75-25, 70-30, isso iria permitir com que os carros estivessem em todo o momento no limite, porque a bateria seria mais pequena, porque basicamente o que acontece agora é que as baterias continuam pequenas, mas o carro, para não ser tão pesado, e porque foi por isso também que se reduziu 30 kg para os carros serem mais leves, o que é que acontece? Quiseram manter o mesmo tamanho das baterias, mas aumentar a potência delas na mesma. Ou seja, o que é que isso gera? Gera uma menor capacidade de regeneração. Mas não é só isso. Porque para elas estarem sempre propriamente ativas, temos o motor a dar energia para as baterias. Porque elas têm uma capacidade muito grande. Se nós tivéssemos baterias com uma menor capacidade, muito provavelmente o que iria acontecer é que em todas as curvas, mesmo neste tipo de circuitos, como se calhar Spa, Monza, eu nem quero pensar em Monza, o que é que vai acontecer com estes carros, mas pronto. Em Spa, Monza... A sorte é que ainda falta. Spa, Monza e Melbourne, com um 70-30, muito provavelmente a cada curva a bateria enchia. A questão era essa. E isso iria permitir com que os pilotos estivessem sempre a fundo, seja com o motor a combustão, seja com o motor elétrico. E o gasto da própria bateria seria inferior porque o motor tinha menos cavalagem. Sim, claro, mas é isso que eu estou a dizer. Exigia menos da própria bateria. Certo, exigia menos, exato, ou seja, também enchia mais rápido. Eu nem sou, sim, mas eu nem digo até diminuir a bateria. Eu até digo manter a bateria conforme está, simplesmente diminuir a cavalagem. Porque se tu até mantivesse a bateria conforme está, era ainda mais provável que eles tivessem sempre energia. Sim, claro. Sempre. Porque havia alturas em que estavam a gerir. Sim, mas alturas, por exemplo, venha um virtual safety car, a bateria estaria sempre cheia. Mas isso seria. Pronto. Tudo bem, mas a questão é que tu aí poderia, lá está, com esta opção, sim, mas há mil e uma diminuir questões. O peso da bateria. Isso podias também diminuir os pesos dos carros. Isso ia favorecer ainda mais as lutas por causa dos pesos dos carros. Sim, claro que sim. E teríamos um desenvolvimento sustentável, que é uma palavra que hoje em dia, são duas palavras
que hoje em dia são muito importantes, não é? E é verdade. Mas teríamos um desenvolvimento sustentável das baterias e das corridas e da Não Fórmula quer 1. dizer que daqui a 2 anos até não tivéssemos nos 50%. Não, eu acho que daqui a 2 anos estaríamos nos 50%. Se calhar podíamos Essa é que é aumentar a para os grande 50%. questão. A minha questão é essa, e por isso é que eu não quero... é que eu acho que nós vamos penar se calhar um bocadinho este ano, neste sentido, mas eu não me admirava que se me dissessem alguém do futuro chegasse aqui, olha, vais penar este ano, mas digo-te que em 2028 ou 2029 estes carros vão ter uma capacidade de entrega de energia e de regeneração brutal e vais ter se calhar recordes de pista a serem batidos. Não duvido. Eu não duvido disso. Os A minha engenheiros estão lá. questão- Exatamente. Eu não duvido A minha deles. questão é que eu acho que isto não deveria ter feito. Mas eu não assim. preciso de passar por isso. Exatamente. A questão é essa. A questão devia ter sido, lá está, um desenvolvimento sustentável. E eu, E é isso. com isso termino. A questão que eu já trouxe e já falei também um bocadinho sobre isso. No final das contas, estas regras assim, como elas estão neste momento, deram-nos entretenimento. Deram. A questão é que este entretenimento é aquele entretenimento que a Fórmula 1 quer entregar ou não? Acho que aquilo que eu já disse, eu acho que a Fórmula 1 com este tipo, hoje atingiu o público totalmente diferente. E esse público que procura esse tipo de entretenimento está contente. Agora, se calhar aquele fã mais, entre aspas, cético, diria assim, algo mais como nós, em que olha para as corridas não só porque um carro ultrapassou outro, porque isso foi cumprido. Esse é o objetivo. Agora, o objetivo de performance, de velocidade, de vertigens, foi cumprido? Isso aí acho que nem tanto. Acho que resumiste bem. Acho que tocámos nos pontos principais. Antes de irmos embora, falar um bocadinho das nossas apostas, em que tu acabaste por acertar muito mais que eu. Mas também, exato, acabas por acertar na pole position na vitória, exatamente, que é o principal. E depois... Eu só acertei na pole position. Certo. E depois não acertamos mais nada. Sim. Sim, Porque depois eu coloco o Verstappen a vencer, o Leclerc em segundo e o Jorge Bração em terceiro. Portanto, falhei completamente essa eu parte. coloquei o Leclerc em segundo e o Verstappen. Portanto, também acabaste por falhar. Graças à Ferrari, podíamos ter acertado o segundo lugar. Eu acho que o Leclerc podia ter ido lá. Mas pronto, malta, daqui a uma semana estamos na China. Ui, aquela reta. Vamos ver como é que as coisas vão funcionar. Como é que vai ser essa reta? Olha, eu acho que o primeiro e o segundo setor vão ser muito interessantes. Vai haver muita luta. As mudanças E aí de vai haver direção. muita regeneração. Por isso é que estou para ver como é que vai acontecer depois na reta. Mas a bateria não tem capacidade para suster. A questão é essa. Pois pode não ter. Vamos ter que ver. Malta, daqui a uma semaninha temos a China. Aquele primeiro setor e segundo, como diz o Gonçalo, acho que vai ser interessante. Não, eu acho que aí vai haver muitas lutas. Eu acho. Dependendo de onde fazem regenerações. E nem só isso. Os carros, nota-se que permitem isso. Os carros estão mais ágeis. Eu acho que os pilotos conseguem atacar e conduzir melhor o carro. Tesouras na 3, exatamente, sem dúvida alguma. Na 4, quero dizer. Os carros estão mais ágeis. E mesmo não existindo grande diferença na parte da unidade motriz, eu acho que vamos ter lutas porque lá está, o chassi permite isso. É isso. Acho que isso é um ponto positivo que nós podemos tirar desse fim de semana. Acho que sim. Por isso, malta, a Fórmula 1 está de volta, finalmente. Nós também estamos de volta. E, portanto, daqui a uma semaninha teremos novamente Fórmula 1 e nós também estaremos de volta para fazer a análise ao Grande Prémio da China. Boa semana, malta. Boa semana.